Amanhã a CNN vai transmitir o primeiro debate do segundo turno das eleições presidenciais. O evento é organizado em formato de pool, com veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Jornal Folha de São Paulo, Portal UOL, TV Cultura e Google. Vamos falar sobre as expectativas para as estratégias dos presidenciáveis? Vou conversar a partir de agora com a cientista política Deise Ciocari, que faz a gentileza de nos atender nesta manhã de sábado. Deise, bem-vinda, bom dia, obrigada por estar comigo aqui hoje, sábado cedinho. Deise, a gente vem acompanhando todos os detalhes dessa campanha muito acirrada. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em alguns detalhes que a gente destacou na nossa programação da CNN ao longo dessa última semana. Mas o que dá para a gente esperar desse debate amanhã, que será transmitido também pela CNN em relação a ataques e a estratégias que os candidatos vão usar num momento tão decisivo antes do segundo turno? Oi, bom dia. Bom, não tem como a gente esperar um debate diferente de debate com ataques, porque a gente tem alguns números que são bem simbólicos nesse segundo turno, como a alta rejeição. Então, quando a rejeição dos dois candidatos ela é tão alta, assim, a estratégia normalmente ela se encaminha para a desqualificação do adversário. E a gente tem visto pela própria propaganda eleitoral que os ânimos estão bem tensos, né? E não deve ser diferente amanhã. A gente deve ver muitos ataques, agressões, pauta de corrupção muito forte entrando no debate. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não vai ter como fugir disso, não. Deise, como é que a questão da religião deve ser abordada? No primeiro turno, a gente teve a participação nos debates do padre Kelman, com essa questão entrando diretamente também nas discussões entre os candidatos. A gente acompanhou também nessa semana o presidente Jair Bolsonaro fazendo uma passagem ruidosa, para dizer o mínimo, pela cidade de Aparecida, no dia 12, dia de Nossa Senhora, onde havia uma missa, uma grande celebração que acontece, mas não acontecia por causa dos 2 últimos anos de pandemia. Como que a questão religiosa deve entrar nesse debate amanhã? Olha, eu tenho dito, pelo que eu tenho estudado, assim, que essa eleição é a eleição da Guerra Santa entre os dois candidatos. A gente tem uma característica que é muito forte nos dois. O PT e a esquerda surgiram das comunidades eclesiais de base e o bolsonarismo da comunidade evangélica, da bancada evangélica principalmente. Então, os próprios candidatos eles têm criado uma luta do bem contra o mal e uma luta entre Igreja Católica e Igreja Evangélica. Isso tem sido à tona no primeiro turno e entrou com muita força no segundo turno. Essa pauta da religião ela deve seguir até o final das eleições, não tem como fugir, até porque é a base de um reduto, né? A Igreja Católica da esquerda e os evangélicos da direita, então não tem como fugir desse debate. E tem um componente que é muito importante nesse sentido, que é o medo. Então, a religião ela trabalha com esses atalhos cognitivos muito mais fácil do que, por exemplo, os números duros da educação, do transporte ou de qualquer outro dado que se refira a um ministério, né? E a religião ela vai diretamente no atalho cognitivo das pessoas. Então, essa pauta deve ir até o final do segundo turno. Qual é o eleitor que cada candidato deve estar focado, Deise? A gente vem falando muito sobre os indecisos, mas até pela estratégia desse discurso que vem sendo construída para cada um deles, neste momento, Lula, por exemplo, que chegou a chegar perto de vencer no primeiro turno, ele precisa se preocupar em não perder o eleitor que já estava com ele ou apenas em direcionar para ganhar novos eleitores? E aí o mesmo raciocínio valendo também para Jair Bolsonaro, no sentido de trabalhar aquele eleitor que já é fiel a ele ou tentar conseguir os indecisos? A gente tem uma característica que é bem diferente nessa eleição das outras eleições. Nós temos dois personagens políticos muito fortes. Além de eleitores, eles têm um corpo social muito coeso. Então, além do que 80%, 90% dos votos entre esses dois, ele já está decidido, já está consolidado. A grande diferença, no meu ponto de vista, é trabalhar com os 32 milhões de pessoas que não foram votar, então gerar um fato novo propositivo ou algumas estratégias de campanha desqualificando o oponente, aumentando a rejeição, mostrando que eu sou a melhor opção. E, de novo, o que a gente tem insistido e batido na tecla é Minas Gerais, porque Minas Gerais apresenta um cenário bem diferente nessa eleição. O ex-presidente Lula venceu lá, mas o governador está apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Então, é trabalhar com os 32 milhões de votos e trabalhar com Minas Gerais.
Sim, e nesse sentido que você falou, inclusive sobre apoios. Nesse segundo turno, o ex-presidente Lula conseguiu o apoio do PDT, conseguiu o apoio de Simone Tebet, Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, é suficiente para compensar o apoio dos governadores dos 3 estados mais populosos do país a Bolsonaro? Você estava citando o governador do estado de Minas Gerais, Zema, que entrou de vez nesse apoio durante o segundo turno. Qual que é o impacto? Os apoios do ex-presidente Lula até agora, eles são muito programáticos, com exceção da Simone Tebet, que tem entrado com protagonismo maior na campanha, mas o PDT, o Ciro Gomes e até os outros nomes dos quais tu te referiu, eles são apoios bem programáticos. Agora, o do Zema, na campanha do presidente Jair Bolsonaro, ela entrou com muito mais força, né? O Zema já tem assumido o protagonismo num estado que, eu repito, é fundamental nessa eleição. E aí tem um outro ponto, um outro apoio que a gente não esperava e tem se consolidado muito a favor do presidente Jair Bolsonaro, que é o do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo. Então, por enquanto, numa análise fria, os apoios do presidente Jair Bolsonaro têm mais impacto do que os apoios do ex-presidente Lula. Um dos assuntos que chamou a atenção nesse segundo turno também, Deise, é a abordagem por parte do presidente Jair Bolsonaro, mas também por parte dos aliados diretos, sobre a possibilidade de, se reeleito, aumentar a quantidade de ministros do STF, né? O presidente chegou a mencionar um projeto para aumentar de 11 para 16, que, aliás, foi uma ampliação que aconteceu no regime militar. É bom a gente lembrar, durante a ditadura também. Domingo passado, o presidente mudou o tom, disse que tomaria a decisão de acordo com a temperatura da corte. Como é que esse assunto tem impactado o eleitor? E ele também deve aparecer amanhã no debate, aparecendo como um questionamento por parte do ex-presidente Lula? Olha, eu acredito que esse é um tema que, se houver uma oportunidade e um tempo disponível para isso, ele pode aparecer, mas não com tanta força como, por exemplo, o assunto de Minas Gerais, né, o direcionamento para Minas Gerais, corrupção, religião e o próprio Nordeste. Acho que esses são assuntos que vão aparecer com muito mais força, né? Porque a escalada do STF, ela não atinge tanto aquele eleitor mais de base ali. É claro que ela é um problema, ela é muito preocupante, é uma tentativa de uma escalada autoritária que já vem se consolidando ao longo desses últimos anos, mas eu não acredito que vá ter a força que seria até necessária num debate, né? Como eu te falei, o ponto deve ser desqualificar o oponente por outros assuntos que são mais fortes e chegam de uma forma mais direta ao eleitor, como, por exemplo, corrupção e esses outros temas que a gente tem visto rondar, principalmente na propaganda eleitoral nas últimas semanas. Sim, Deise, qual que é o impacto dessa agenda forte que foi feita no Nordeste nos últimos dias pelos 2 candidatos nessa reta final das eleições, com o desenho que a gente tem, até, né, pelas pesquisas e pelo resultado no primeiro turno também no Nordeste do país? O Nordeste do país está consolidado, né? A diferença de votos entre os dois, ela é muito grande. E isso já vem se desenhando desde o primeiro turno. Não mudou no resultado das eleições do primeiro turno e as pesquisas têm demonstrado que não deve mudar. O que acontece em relação ao Nordeste? O presidente Jair Bolsonaro, desde que ele assumiu a presidência da República, o Nordeste nunca fez parte efetivamente das suas narrativas. E a gente tem uma máxima no marketing eleitoral que é: quando o candidato ele tenta seduzir excessivamente o eleitor, e essa sedução ela é muito explícita, o eleitor tende a reagir ao contrário. Então, mesmo o aumento do Auxílio Brasil, os benefícios da PEC das Bondades, ou PEC Kamikaze, como desejam, ele não soa natural a esse eleitor do Nordeste quando ele vem do presidente Jair Bolsonaro. Então, o eleitor ele tende a reagir ao contrário. Por isso que o Lula, o ex-presidente Lula, tem se consolidado de forma tão forte no Nordeste. Para dar um exemplo, quando a Bahia estava sofrendo com enchentes, o presidente Jair Bolsonaro estava no sul do país. Então, não tem uma ligação de narrativa do presidente Jair Bolsonaro com o Nordeste. Eu acredito que aí a diferença não deva se alterar mais do que 1 ou 2 pontos. Deise, ainda falando sobre as tendências para o debate de amanhã, que também vai ser transmitido aqui pela CNN Brasil, com cobertura completa, antes e depois do debate também, a gente pode esperar uma postura mais serena do presidente Jair Bolsonaro? Você falava da necessidade de ataque dos dois lados, vindo da estratégia das campanhas, mas a gente acompanhou também que, em alguns momentos, a própria equipe do presidente Jair Bolsonaro pedia para que o presidente fosse mais sereno em vários posicionamentos para tentar conquistar
um eleitor que ainda não está com o presidente Jair Bolsonaro. Essa tendência deve se manter para o debate de amanhã ou não? Não, não acredito que o presidente Jair Bolsonaro vá conseguir manter serenidade, tranquilidade, porque não é uma característica dele, né? Eu analisei os 30 anos de vida pública do presidente, ele sempre foi mais intempestivo, mais impulsivo. E me chama muito a atenção até quando o Zema foi declarar o apoio a ele, que falou que ele só era ruidoso, como se isso fosse uma característica positiva, mas esse é quem é o presidente Jair Bolsonaro. E também a gente tem que avaliar que existe um cansaço, né, por parte dos dois candidatos. O presidente Jair Bolsonaro, se eu não me engano, hoje vai estar em 3 estados do Nordeste. O ex-presidente Lula ontem também fez uma caminhada por 5 estados, então existe um cansaço físico, um cansaço mental e fora as características dos dois candidatos, né? O Lula, a gente nunca sabe como esperar o temperamento dele nos debates, né? Em alguns ele está melhor, em outros ele está mais intempestivo e é uma característica do presidente Jair Bolsonaro ser mais agressivo, então eu não acredito que possa haver serenidade ou tranquilidade no debate, eu acredito que vai ser, repito, uma tentativa de desqualificar o outro em um clima bem mais tenso do que a gente tem visto. Deise Ciocari, cientista política, muito obrigada pela entrevista com a gente neste sábado. Até uma próxima, Deise. Bom fim de semana. Até a próxima. Bom dia.